GEAC TV de hoje, na construção do futuro, é o tema para nossas reflexões e é também o tema da mensagem de Emmanuel. Ouçamos. Na construção do futuro. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Jesus. João, capítulo 18, versículo 36. Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para apreenderem a verdade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 3. Esperavas pelos irmãos do caminho, a fim de te entregares à construção da terra melhor, e quedas-te, muita vez, em amargoso desalento, porque tardem a vir. Observa a estrada longa da evolução para que o entendimento te pacifique. Milhares deles são corações de pensamento verde que te rogam apoio, e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Repara os que se renderam às lágrimas excessivas. Choraram tanto que turvaram os olhos, não mais divisando os companheiros infinitamente mais desditosos a lhe suplicarem auxílio nas vascas da aflição. Contempla os que passam vaidosos, sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Enumera os que se embriagam de poder transitório. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia, sem darem conta disso. Relaciona os que asseveram amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Anota os que avançam, hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes a quem lhes compete o dever de servir. Nenhum deles atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta, qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizas. Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Livro da Esperança, editora FEB. Para comentar sobre o tema na construção do futuro, Joaquim Tomé de Souza, Cristiane Reis, Eusi Nascimento e também nós. A doutrina espírita nos esclarece que somos espíritos em processo evolutivo. Fomos criados por Deus simples e ignorantes e estamos destinados a alcançar o patamar de espíritos puros. Deus, por meio desse processo, nos concedeu todos os recursos necessários para que nós alcancemos, por meio dos nossos próprios méritos, esse status de espíritos puros. Isso quer dizer que, na medida que evoluímos, vamos ampliando a nossa visão de mundo, a nossa compreensão de Deus e de suas leis, e ao mesmo tempo vamos também ampliando
os nossos deveres perante as leis de Deus, ainda como seres que, segundo o Espiritismo, nos classificam como co-criadores em plano menor na obra divina. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec sintetiza uma série de conhecimentos trazidos pelos espíritos, pelos benfeitores espirituais que participaram da codificação, sobre as causas atuais e anteriores das aflições. E é importante ter esse conhecimento porque nós conseguimos entender melhor e até nos confortar com relação a todas as circunstâncias que ocorrem em nossa vida. Nós sabemos que nós somos atualmente e vivemos as circunstâncias atuais de acordo com os nossos méritos, com base em todo o bem e também em todo o mal que venhamos praticado em outras encarnações, ou mesmo nessa. E a doutrina espírita nos fala também que deve haver uma renovação contínua para a construção do futuro, para que nós definitivamente consolidemos o reino de Deus em nossos corações. A renovação, ela se faz necessária. E essa renovação, ela pode ser comparada ao que ocorre da transformação da lagarta em uma borboleta. São fases pelas quais nós temos que passar de forma a alcançar esse aprimoramento espiritual. A questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos traz uma ferramenta sugerida por Santo Agostinho de vital importância nesse processo de renovação para a construção do futuro, que é o conhece-te a ti mesmo. Lá nessa questão, Santo Agostinho diz o que ele fazia enquanto encarnado na Terra e que o ajudou a aprimorar os seus atos, os seus pensamentos e a se tornar uma pessoa melhor e, consequentemente, um espírito mais evoluído. Ele fala que o ideal é que todos nós façamos um exame de consciência diário, à noite, ao deitarmos, que nós possamos refletir em tudo que fizemos naquele dia, seja em termos de atos bons ou de atos ruins. E, ao mesmo tempo em que fazemos esse exame, nós devemos fazê-lo em 3 níveis. Eu fiz algo de bom ou de errado que foi de acordo, algo de bom que foi de acordo com as leis de Deus, ou algo de mal que foi contra as leis de Deus? Eu fiz algo que causou algum tipo de bem ou algum tipo de mal ao meu próximo? E, por fim, com relação a nós mesmos, nós nos beneficiamos espiritualmente ou nós complicamos por meio dos nossos atos as circunstâncias da nossa vida? Então, esse exame de consciência diário deve ser feito nesses 3 níveis. Os nossos atos perante Deus, perante o próximo e perante nós mesmos. E Santo Agostinho acrescenta que no exame nós devemos rogar a Deus e ao nosso anjo guardião o esclarecimento, porque muitas vezes o nosso julgamento, o nosso auto-julgamento, ele pode ser influenciado pelo nosso ego. Então nós temos que pedir ajuda a Deus e ao nosso anjo guardião para que nós tenhamos discernimento nesse auto-julgamento. E ele ainda acrescenta mais uma consideração, que é para nós refletirmos: se porventura ocorrer o nosso desencarne, naquele momento em que nós façamos esse exame de consciência, como nós nos sentiríamos? Nós nos sentiríamos em paz com Deus e com mérito para estarmos num bom lugar no plano espiritual, ou nós temos tantas dificuldades, tantas aflições, tantos erros cometidos, desvios das leis de Deus cometidos, que nós nos sentiríamos culpados? E, posteriormente, que nós possamos fazer a avaliação dos resultados. Uma outra questão importante é sempre pontuarmos por meio de questões esse exame de consciência, de forma que nós possamos responder o sim ou não, se estamos indo bem ou se não estamos em determinadas áreas de nossa vida,
e fazer um resumo geral de tudo isso. Por fim, no livro roteiro, no prefácio, ou um capítulo determinado definindo rumos, Emmanuel nos traz algumas considerações muito pertinentes, em que ele fala que o Evangelho e o Espiritismo são peças-chaves nesse processo de definir os nossos rumos. Porque se nós fazemos um exame de consciência conforme preconizado por Santo Agostinho e trazido por Kardec no Livro dos Espíritos, é de se supor que nós tenhamos que definir rumos. Porque se notamos que há algo de errado no nosso proceder, que podemos melhorar nessa ou naquela situação de nossa vida, ou área de nossa vida, certamente nós teremos que definir novos rumos para corrigir, para aprimorar o nosso comportamento, para que possamos ter uma trajetória evolutiva bem-sucedida. E Emmanuel traz o Evangelho e o Espiritismo como peças-chave que se complementam. E, junto com isso, Emmanuel pede, ou melhor, sugere, que nós tenhamos o hábito de cultivar uma mente continuamente purificada, um coração aberto à verdadeira fraternidade e mãos ativas na prática do bem. Que possamos pensar nisso e votos de que todos nós tenhamos forças para cumprir da melhor maneira possível o nosso planejamento reencarnatório, dessa reencarnação e de todas as outras que estão por vir, de forma que alcancemos rapidamente o patamar de espíritos puros. Que assim seja. Caros irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe, para que possamos compreender a finalidade de nossas vidas. A doutrina espírita nos esclarece com muita propriedade que todos nós somos responsáveis pela construção de nosso futuro. O determinismo não existe para nós espíritas. Cada um de nós, com as nossas ações, nós concretizamos e fazemos o nosso futuro a cada momento, a cada instante. A construção do nosso futuro está dentro de um programa que é organizado antes de reencarnar. Quando estamos em vias de reencarnação, nossos mentores, especialmente aquele que será nosso guia espiritual durante a encarnação, constrói junto conosco, avaliando o que já conquistamos e o que queremos conquistar, organizamos um programa de trabalho que é registrado em nossa consciência. Quando reencarnamos, este programa vai se desenvolvendo gradualmente em nossa existência. Para que isso aconteça, a primeira coisa elementar, o primeiro ato elementar para isso acontecer, com toda a nossa responsabilidade, é o esquecimento de nossas vidas passadas. Graças à misericórdia de Deus, nós reencarnamos, não nos lembrando das vidas passadas, porque se isso acontecesse, não teríamos condições de realizar o nosso progresso espiritual, pois a cada instante estaríamos encontrando e recordando o que as pessoas fizeram de mal ou de mal para conosco, aqueles nossos entes queridos que constituem a viga mestra de nossa evolução espiritual e nossa conquista de nosso progresso. Normalmente, eles representam em nossas vidas passadas agentes que fizeram com que deturpássemos as nossas vidas passadas. E na presente encarnação, estão conosco para os ajustes necessários na afetividade, a fim de que possamos realizar a nossa redenção perante as leis de Deus. Então, o esquecimento do passado é peça fundamental. Isto acontecendo, na reencarnação, precisamos dominar e coordenar dois atributos essenciais de nossas vidas. Os chamados atributos emocionais, constituídos por nossos sentimentos ou nossas emoções,
que vergastam toda a nossa existência, dando qualidade de vida para nós, registrando aquilo que trazemos dos sentimentos do passado. Os outros atributos são os mentais. Os atributos mentais são capitaneados pela inteligência, pelo raciocínio, pela lógica, pela ética, pela razão. E todos eles são expressados em nossa vivência por aquilo que chamamos pensamento. O pensamento é, pois, a reunião de todos os atributos mentais que emitimos de nós próprios na construção de nossa vida. O interessante é lembrar de nossos pensamentos é que eles vão gradualmente materializando em nossas existências aquilo que sentimos e aquilo que imaginamos para a nossa vida. Gradualmente vão sendo materializadas em nossa vida o nosso pensar e o nosso sentir, de modo tal que a somatória do pensamento e dos sentimentos vão fazendo com que nossas vidas se tornem boas ou ruins, alegres ou tristes, doloridas ou salutares. Mas esses dois atributos são coordenados por uma ação que somente nós, os humanos, possuímos. Quando nós adquirimos este atributo, nós damos o salto quântico na nossa caminhada evolutiva. Passamos de espíritos animais para espíritos humanos. Este atributo, este elemento é a vontade. A vontade é o mesmo que livre-arbítrio. É o nosso desejo, o nosso querer. A vontade é que determina se vamos fazer ou não fazer uma ação. A ação é representada pelos pensamentos. Esta ação é colorida, essa ação é incentivada, essa ação é dada qualidade pelo que sentimos na hora de fazer. Portanto, a vontade, o pensamento e o sentimento formam uma trindade necessária para que possamos caminhar na evolução da vida. Para construir a nossa vida, necessitamos, pois, exercitar a vontade, o pensamento e o sentimento ou emoções de acordo com os ensinos de Jesus. Aí sim estaremos evoluindo, estaremos caminhando para a construção de nosso bom futuro. Portanto, na construção de nosso futuro, precisamos lembrar sempre: a construção de nosso futuro é um trabalho contínuo e constante, efetuado na rotina diária de nossa vida, onde se desenvolvem as pequenas e grandes dores, mas também as pequenas e grandes alegrias, todas ensejadas pelo nosso fazer, por deliberação da nossa vontade, na execução das nossas ações, que são os nossos pensamentos, com a qualidade positiva ou negativa dada pelos nossos sentimentos ou emoções. Vamos lembrar sempre que o futuro de nosso planeta representa a somatória do futuro que cada um constrói para si mesmo. Com isso, caros irmãos, caras irmãs, na construção de nosso futuro está presente aquilo que desejamos, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Vamos aproveitar esta encarnação para construir um bom futuro para cada um de nós. Vamos lembrar sempre que a bondade e a misericórdia de Deus sempre colocam em nossas vidas pessoas ou espíritos amigos que nos auxiliam constantemente na vivência diária de nossa vida, na construção de nosso futuro, na execução de nosso programa de trabalho. Junto com esses amigos que nos auxiliam constantemente, também estão aqueles espíritos com os quais precisamos harmonizar a afetividade que foi corrompida no passado. Agora é o momento adequado para isso, porque nosso futuro depende muito bem daquilo que fazemos aos outros, especialmente daqueles outros que estão mais próximos de nós, que são os nossos parentes mais chegados a nós. A cada um
segundo suas obras, disse Jesus. Então é preciso que construamos sempre o bem dentro de nossas vidas para que possamos receber o bem que vem dos outros. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Prezados amigos, muito prazer em estarmos novamente reunidos para refletirmos sobre as lições de Jesus. O nosso tema será na construção do futuro. É o que todos nós nos preocupamos. Sempre, ao longo da vida, estamos procurando garantir o nosso amanhã. Sempre trabalhamos, sempre elaboramos os projetos de vida focados na parte do inverno da vida, para que nós estejamos tranquilos nesta faixa etária. E na construção do futuro, nós vamos trabalhar um capítulo de João, capítulo 18, versículo 36. Quando ele diz, na palavra de Jesus, o meu reino não é deste mundo. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Isto inclui a vida futura. É muito importante para nós. Muda completamente o sentido da nossa vida quando temos certeza de que somos imortais, de que somos criaturas que estão a caminho da sua evolução, feita passo a passo, segundo a segundo, milímetro a milímetro, pelo esforço pessoal. Então, quando Jesus diz que o reino dele não é deste mundo e veio para nos garantir como fazer para ter acesso a este reino, que não é deste mundo, que é de uma outra dimensão, nós temos toda uma mensagem garantida de segurança e estabilidade quanto à nossa imortalidade, ao nosso amanhã, ao nosso fruto do que tivermos feito aqui. Então, significa que nós devemos ter uma vida regular, sem grandes percalços, sem grandes aflições, porque o ato de viver já é uma batalha. Viver é lutar, diz o poeta. Então, Emmanuel, como também é um profeta, um discípulo de Jesus, um dos apóstolos, e está sempre nos orientando, ele lembra-nos para não carregarmos no pensamento o peso morto da aflição inútil. Jesus já nos disse, bem-aventurados os aflitos. Então, esta aflição que é bem-aventurada, que é feliz, é uma aflição que você está numa batalha, num desafio, num empenho para entender que as dificuldades que surgem no dia a dia são necessárias e se nós estivermos já com o propósito de vencê-las, nós iremos conseguir esta felicidade através de uma dívida quitada, porque as aflições bem-aventuradas, felizes, são aquelas que nos elevam, que nos levantam moral, que nos deixam mais maduros e sábios, criaturas maduras e sábias. Então, lembrando este pensamento de Emmanuel, para não carregues no pensamento o peso morto da aflição, como ele diz, seja um lema para todos nós, que vamos dispensar as aflições desnecessárias. Porque muitas aflições nós criamos pela ansiedade, pela expectativa, pelo desejo desenfreado de possuir mais do que aquilo que necessitamos. Então, a sensatez de Emmanuel nos guia num caminho mais firme, claro, nítido, seguro e endireitado, porque o que ele nos ensina é endireitarmos os nossos caminhos. Então, já controlando as nossas aflições,
atendendo às necessidades de enfrentar as aflições que nos modificam para melhor, nós vamos falar agora da ação. Porque não adianta ficar inerte, esperando para ver o que vai dar, o que a sorte irá nos trazer. É evidente que nós temos papel significativo, predominante nas ocorrências da nossa vida, porque tudo é um reflexo, é um retorno daquilo que estamos fazendo. Então, Emmanuel vem com uma outra sugestão, dizendo que, a pretexto de garantir a própria serenidade, para nós não nos demorarmos na inércia, diz ele textualmente, a pretexto de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, não fiquemos inativos, façamos da nossa parte, tenhamos coragem de agir, porque iremos receber a resposta de todas as nossas ações. E, ainda Emmanuel, ele nos diz, sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Paz aí entra como consciência tranquila, como certeza do dever cumprido. Então, estejamos despertos. Lembrando Paulo, desperta tu que dormes. Nós já dormimos muito, nós já deixamos o tempo correr livre, mas agora já não dá mais para se fazer isso, porque já temos consciência da resposta, do resultado, do efeito da nossa ação. Então, que a nossa conversa de hoje seja para nos alertar, primeiro, que temos uma vida futura, o reino de Jesus não é deste mundo, é numa outra dimensão que o Cristo impera. Que nós não tenhamos aflições desnecessárias, chamadas excedentes, que não são primordiais, não são para nosso crescimento, que nós alimentemos a paz, para que nós tenhamos segurança na nossa vida atual e futura. Na construção do futuro é um tema que nos remete à reflexão sobre a nossa realidade espiritual. Quem somos? O que somos? Por que estamos aqui? Todo cristão crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. O que é para você a dimensão espiritual? Como é que você se vê nessa dimensão? Você entende que há um processo de liberação energética, que há um processo de conexão com todos aqueles que se afinizam com o nosso modo próprio de ser. Por isso, disse o apóstolo Paulo, que 1000 olhos vos observam. 1000 olhos realmente nos observam. São aqueles que se afinizam conosco, com o nosso modo próprio de ser e de pensar a vida. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros, bastante maduros, para apreenderem a verdade. Criaturas espirituais que somos, trazemos conosco todas as conquistas e todos os deméritos. A nossa imaturidade nos leva, por vezes, a escorregadelas fatais no campo da vida. E essas escorregadelas nos jungem à lei de causa e efeito. É interessante que possamos construir um bom karma, um karma repleto de aspectos positivos, que significam colheita dos bens que fizemos um dia. Mas, na verdade, quando escorregamos perante a lei, nós entramos no processo de infringimento a esta lei. E aí, nós somos escravos das nossas escolhas, dos nossos atos, das nossas atitudes. Se nossas escolhas, atos e atitudes definem o bem, nós temos o bem conosco. Nós temos a felicidade, até mesmo no campo terreno. Mas se os nossos pensamentos, nossas escolhas
nossos sentimentos, nossas atitudes, significam reações, ações, em desacordo com a lei de progresso, em desacordo com as leis divinas, nós nos submetemos à aguante dessas leis, porque seremos obrigados a reconstruir o próprio destino, a, como disse o apóstolo João, endireitar os próprios caminhos. E o endireitamento desses caminhos nós só fazemos através das oportunidades reencarnatórias. A construção da terra melhor requer transformação essencial. Requer que de dentro para fora nós nos posicionemos como seres espirituais. Requer que nós mostremos a nossa unidade em gravitação para a unidade divina, a nossa essência espiritual em conexão direta com as bênçãos do Pai Maior. E isso depende de cada um de nós. E ainda mais, corações de pensamento verde rogam apoio e outros muitos seguem adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. São aquelas criaturas ainda imaturas que caminham conosco, que dependem da nossa ajuda, que dependem da nossa orientação, que dependem, sobretudo, do nosso exemplo, da consciência de sermos seres espirituais. Então, todos aqueles que se aproximam de nós em um novo processo reencarnatório requerem de nós uma análise. Estão amadurecidos para receber o Evangelho de Jesus em espírito e verdade? Ainda se colocam como corações verdes que não entendem a essência da vida? Façamos o melhor para orientá-los, para colocá-los no rumo certo do amor de Jesus. Quando respondeu Jesus, meu reino não é deste mundo, ele simplesmente nos fez um convite com vocação. Desperta do que dormes. Todos que aqui estão por um momento, mas o acerto de contas será com a própria consciência. A avaliação de escolhas, atos e atitudes acontecerá com a própria consciência, no nosso retorno à dimensão espiritual. E de lá, quem sabe, programar novas imersões para que, através de cada processo reencarnatório, cada vez mais conscientes, possamos investir na construção do futuro. Um futuro melhor para cada um de nós. Um futuro melhor para todo o planeta. Que Jesus nos abençoe. Querido irmão, convidamos você para orar conosco. Orar significa conectar-se com o plano superior. Vamos nos aproximar de Jesus. Vamos sentir a sua aura divina, fortalecendo-nos o ânimo, evidenciando as virtudes que queremos conquistar. Pai amorado, muito temos para agradecer. Tantas bênçãos, a saúde, o discernimento, o lar, a família, a amizade, o trabalho, a oportunidade de servir e a bênção dos instantes que nos propiciam o estudo, o conhecimento mais amplo das verdades espirituais. Se conosco, Senhor, conduzindo-nos para que possamos vos louvar, vos honrar e demonstrar que o reino de Deus, estabelecido em nosso coração, está sendo vivenciado com responsabilidade e com muito amor, em gratidão pelas bênçãos recebidas, que são inúmeras. Abençoai a todos nós, fortalecei-nos a fé, sê conosco, Senhor, inspire-nos, para que nós acertemos mais e erremos menos. Sejas louvado.